Olá, bem-vindo à disciplina Comunicação Baseada em Algoritmos. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Então, no módulo 1, sobre cultura e sociedade, falaremos sobre cultura, sociedade e tecnologia digital. Antes de começar a entrar no quesito algoritmos e tudo mais, a gente precisa entender um pouco a nossa noção de sociedade, né? Então, o uso da tecnologia, ela vem tirando algumas coisas, algumas barreiras que até então existiam e agora elas passam a não existir mais, como, por exemplo, a difusão de informação. Então, antigamente, os meios de comunicação eles eram muito restritos. Então, nós tínhamos lá o jornal impresso, o próprio rádio, a televisão, e há algum tempo essas mídias elas eram caras, então não eram muito acessíveis e faziam com que essa informação então ela ficasse muito restrita a alguns nichos da sociedade. Então, uma questão bem central nesse ponto é a percepção justamente das coisas. Então, veja, por mais que nós temos grupos específicos que tenham acesso à informação, cada indivíduo dentro do grupo, ele tem uma percepção diferente das coisas. Então, a percepção de tempo e de espaço, ela nem sempre é igual, exatamente igual para todas as pessoas. Então, as pessoas, elas têm momentos diferentes, elas têm percepções diferentes. Então, com essa tecnologia, com esse advento da tecnologia, olhando todo um contexto histórico, a gente consegue ver que os pilares das relações humanas e dos costumes sociais, eles acabam sendo modificados com o uso da tecnologia, pelo uso, e também com o surgimento de novas tecnologias. Então, o que a gente tem aqui como adventos de tecnologia? Então, a tecnologia, a ciência da computação, a própria ciência, de uma maneira geral, o Big Data, eles geram e geraram, né, e continuam gerando mudanças e estimulam a meritocracia e a valorização do indivíduo. Então, veja, a gente parte de um contexto onde haviam grupos e esses grupos eles tinham mais ou menos acesso. E agora a gente parte para uma visão mais individualizada, né, onde eu tenho o indivíduo e eu me preocupo com esse indivíduo. Então, tanto em empresas como na sociedade, a gente sai de um domínio mais geral e passa para um domínio mais individual. Então, a medicina, a construção civil, segurança pública, educação e outras áreas mais passam por essas transformações, porque agora a gente deixa o coletivo de lado um pouco e passa a olhar o individual. Então, essa individualização de oferta em termos de conteúdo, ela só é possível com base em informação do indivíduo. Então, como que a gente obtém essa informação, né? Então, vamos pensar um pouco. Quando eu tenho uma mídia impressa, eu tenho um jornal ou uma revista, eu não tenho retorno. Então, eu só consigo saber quantos exemplares eu vendi, por exemplo, mas eu não consigo saber qual a percepção do meu usuário, qual a percepção do meu leitor a respeito daquela informação. Com o uso da internet, redes sociais, aplicativos móveis e afins, eu consigo ter esse retorno. Ou seja, eu consigo entender qual é a percepção do meu público frente a uma determinada notícia, frente a um determinado conteúdo digital, a um vídeo, a um viral da internet. Ou seja, eu consigo entender como o meu indivíduo lida com a informação que é entregue a ele ou que ele tem acesso. Então, dessa forma, eu consigo ter uma percepção muito mais individualizada do que antigamente com grupos onde eu vendia algum item de informação ou mesmo disponibilizava, como nas rádios, nas televisões, mas eu não tinha o retorno dessa informação. Então, era muito complicado fazer essa individualização e agora, com o retorno, então eu passo a ter essa noção de indivíduo, porque eu consigo saber qual é a percepção do meu usuário frente a uma determinada informação. Então, essa tecnologia ela acaba também impactando no comportamento. Então, hoje, o que nós temos alguns exemplos aqui de tecnologia aplicada no nosso cotidiano. Então, nós temos aplicativos de mobilidade. Então, esses Uber, 99 e outros mais, eles alteraram de forma significativa a forma como nós nos relacionamos com locomoção. Então, antes nós tínhamos horários pré-definidos para sair de casa, por exemplo, porque era o horário que o ônibus ia passar, né, o transporte coletivo e tudo mais.
Agora não, agora a gente consegue se programar para sair num determinado horário, porque existe uma plataforma, existe um aplicativo que permite que eu faça isso. Na própria propaganda e no marketing, então, antes dos adventos de tecnologia, ou desses retornos, as mensagens eram feitas de forma genérica e baseada em médias estatísticas, ou seja, em volumes ali de consumo ou de pessoas que compraram determinado ativo e tudo mais. Hoje, nós já temos essa individualização e às vezes ela acontece sem a gente perceber, por exemplo. Então, eu vou lá e faço uma busca em algum buscador sobre um livro. E eu começo a reparar que todos os lugares onde tem oferta de informação, né, nos AdWords, eu vejo que aparece o mesmo livro ou livros do gênero parecido com o que eu pesquisei. Então, como que isso acontece, né? Como que ele consegue fazer essas sugestões? Com base na própria informação que eu dei para ele. Falei assim, olha, eu estou buscando um romance, então, por gentileza, faça sugestões de romances e não sugestões de livros diversos que às vezes eu não tenho interesse. E nessa linha, então, de pegar, de tirar, né, coisas que são mais genéricas e vir para coisas que são mais específicas, a gente entra no domínio de inteligência artificial e dos analytics. Então, a inteligência artificial e os analytics, eles fazem com que as mensagens, com que as propagandas, com que as ofertas, elas sejam direcionadas de acordo com o perfil do usuário. E isso, por um lado, é muito bom, porque a gente acaba tendo um direcionamento para coisas que são do nosso interesse, mas isso também acaba sendo, em algum ponto, um pouco prejudicial em relação à nossa privacidade. Então, por exemplo, como que o Google sabe que eu fiz determinada pesquisa? Né? Como que ele consegue direcionar aquele determinado produto? Então, de alguma forma, ele está entrando no espaço que ele não foi convidado. Né? Então, a gente também precisa ter esse senso de entender que, da mesma forma que a tecnologia ela é promissora, ela também acaba entrando em alguns espaços que até então ela não tem acesso ou não teria acesso e que nós, como usuários, acabamos dando. Tá? Então, isso é importante também a gente considerar. Aplicações bancárias, então, produtos de acordo com o perfil do usuário e não mais de acordo com médias ou com grupos específicos. Então, isso faz com que as próprias empresas elas tenham um ganho maior, elas consigam trabalhar com nichos de públicos melhores ou mais diversos, porque agora essas empresas elas passam a olhar o indivíduo e não mais o coletivo. Então, dentro desse comportamento ainda, né? Cada um de nós é como se fosse um universo. Então, eu, indivíduo, sou único, e mesmo na minha unicidade eu tenho vários pontos que podem ser explorados. Né? Então, partindo dessa premissa, a gente tem que entender que cada um tem a sua individualidade e também tem a capacidade de influenciar socialmente. Então, é um outro ponto que surge muito forte com esse advento da tecnologia, que são os influencers, né, os digital influencers. Então, por que que essas pessoas elas influenciam, né? Como que esse comportamento acaba sendo algo que vira um comércio, algo do tipo? Então, não só a pessoa tem ali algum atrativo para um determinado público, mas o público se identifica com aquela pessoa, o público se identifica com, às vezes, com as curiosidades daquela pessoa, às vezes com as dores daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa, dentro de um conjunto de indivíduos que são únicos, ela se assemelha em algum ponto. Então, a informação ela também traz isso, né? Ela traz novas perspectivas que até então nós não tínhamos. Então, há 10 anos, nós não tínhamos a perspectiva de pensar em uma pessoa que influenciaria um conjunto de pessoas como uma massa. Isso não estava muito longe da nossa realidade. Hoje, alguns jovens querem ser youtubers, querem ser influencers, por quê? Porque é o que acontece hoje, é o que está no momento, e isso é interessante para um conjunto muito grande de pessoas. Então, cada um de nós, ele vai ser o quê? Então, um agente de mídia, um formador de opinião, um gerador de conhecimento, e todo esse ambiente sendo compartilhado, porque não mais agora eu estou restrito à minha residência. Né? Então, eu tenho acesso
a internet, que é um grande modificador, que um grande transmissor de coisas, e isso faz com que eu consiga acessar pessoas que até então não conseguia. Então, fazendo aqui uma visão entre coisas um pouco mais antigas, né, as realidades um pouco mais antigas, com a nossa realidade atual, e aí fazendo um contraponto com uma idade média e uma idade mídia, né, onde a mídia, que é o divisor de tempo aqui, então nós temos o quê? Que na Idade Média o foco era massa, ou seja, eu fazia lá uma difusão em broadcast de TV para tentar atingir o máximo de pessoas. Hoje, quando eu vou fazer a difusão de informação, eu começo a pensar em como essa informação vai atingir o meu indivíduo, ou o indivíduo interessado naquela informação. Então, essa informação ela era feita com um propósito um pouco mais geral. Hoje ela já é mais particular. A audiência era mais determinante. Hoje é o engajamento, né? O quanto aquela pessoa consegue promover likes, por exemplo, quanto aquela pessoa consegue promover compartilhamentos. Então, esse engajamento digital hoje ele acaba sendo mais importante do que essa audiência, né? O direcionamento, então, antes nós tínhamos um para todos, né? One to all. Hoje nós temos one to one, ou seja, um para um. O monólogo frente ao diálogo, nós tínhamos algo como uma aproximação da realidade. Hoje a gente já tem algo mais preciso, mais certeiro. A própria comunicação, né, unidirecional, bidirecional, questões multimídia frente a questões unimídia, questões mais genéricas em contraponto a questões mais pessoais. Então, por que a gente acaba, então, tendo essas divisões? E aqui, quando a gente olha essas divisões, a gente começa a enxergar o quê? Que antes eu tinha o genérico e hoje eu tenho o específico. Antes eu tinha o genérico porque eu não tinha informação suficiente para eu conseguir fazer com que essa informação fosse específica. Hoje eu já tenho insumos suficientes para fazer com que essa informação seja específica. Por quê? Porque existe um retorno. E aí, dentro, né, dessas questões todas que permeiam a nossa sociedade, das questões culturais, nós temos um processo evolutivo que passa, então, pela avaliação por média da população. Então, setores produtivos ou de políticas públicas, eles são baseados, né, ou ainda são baseados em média da população. Grupos homogêneos, então, massa social uniforme. Então, eu não vejo essa massa como um indivíduo, né, e sim como um conjunto de pessoas que eu tento generalizar para aquele conjunto de pessoas. E a oferta de produtos, prestação de serviço governamental, exames médicos, a própria produção da ciência na academia, ela ficava num conceito mais de média da população. Então, isso era o que nós tínhamos há algum tempo, né, e que vinha aí trazendo a gente como sociedade dentro desse conjunto de informação. Então, hoje, né, olhando aí, fazendo um contraponto com essas questões, vamos pegar aqui a indústria da comunicação. Ela operava com a ideia de que a sociedade tinha uma média, e essa comunicação era feita em massa. Então, a própria propaganda, o marketing eram feitos de forma genérica, com médias estatísticas. Então, vamos pegar essa comunicação e vamos pensar o seguinte: e se eu conseguisse fazer isso de forma individualizada? Então, é o que está acontecendo hoje, né? Então, é a tendência que está levando a nossa sociedade, que é o quê? Olhar a individualidade, tá, do consumidor, a individualidade do... Não, e quando eu digo consumidor, não é só o consumidor como um comprador, mas um consumidor de mídia, por exemplo, um consumidor de serviço público, ou seja, alguém que está interessado em alguma coisa e que faz uso dessa alguma coisa, e num outro ponto, alguém que fornece isso, né? Então, nós temos os entes governamentais, nós temos os produtores de conteúdo e tudo mais. Então, consumidor de informação vai ser, então, quem decide o quanto ele quer saber sobre um assunto de seu interesse. Ou seja, agora eu consigo sair de algo que era mais voltado para a média e consigo chegar em algo que é mais individualizado. Um outro exemplo, na consulta médica, né? Então,
tinham-se lá os levantamentos de sintomas e tudo mais, e era dado um determinado diagnóstico, com base em estudos que foram realizados e tudo mais, mas esses estudos com base em médias. Hoje nós temos aí relógios inteligentes, o próprio celular, que consegue fazer um monitoramento mais específico do ser humano. Então ele consegue pegar lá batimentos cardíacos, consegue pegar oxigenação do sangue, entre outras informações. Então, essas informações desses dispositivos fazem com que o diagnóstico saia da média, ou seja, saia do diagnóstico padrão e venha para um domínio de diagnóstico mais específico. Por quê? Porque as informações são mais específicas, essas informações são individualizadas. Então, a gente começa a ter um processo evolutivo também dentro da área de saúde e outras áreas mais. Para fazer tudo isso, né, para a gente conseguir chegar nesse estado de graça, a gente precisa da tomada de decisão. Ou seja, eu começo a gerar uma série de informações, essas informações elas existem, elas estão lá disponíveis, só que acaba sendo um volume muito grande de coisas que eu, por vezes, não consigo saber o que, que é útil, o que, que não é útil, o que, que se relaciona, o que, que não se relaciona. Então, dentro desse conjunto de dados, dentro desse processo todo, entra algo que é muito importante, que é a tomada de decisão. Então, tomar a decisão é fazer o quê? É ter acesso a informações adequadas e ter experiência para interpretar essas informações, considerando o contexto da decisão que deverá ser tomada. Então, tomar boas decisões, elas requerem o quê, então? Aprender a sintetizar a enorme quantidade de informação disponível. Para fazer isso, nós usamos instintos, dados, informação ou conhecimento. Então, pegando esses itens, né, e olhando eles um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais específica, o que que eu tenho? Bom, o meu instinto, ele vai ser o quê? Um filtro experimental ou emocional sem forte apoio analítico. Ou seja, eu pego aquele conjunto de dados, eu faço uma leitura superficial e eu acho que determinado comportamento é o que está acontecendo. Ou eu acho que determinado diagnóstico é o que deve ser dado. Ou seja, eu saio de algo que não é científico e parto para o achismo. Dentro desse domínio, nós temos os dados. E aí, olhando os dados, o que eles representam? O dado em si, ele não, às vezes ele não representa nada. Então, por exemplo, eu tenho uma hora. Ok, é uma hora. Vejo lá que são X horas. Tá, mas eu tenho uma hora que ela está relacionada, por exemplo, com um evento. Então, eu publiquei uma foto em determinado horário. Opa, então não é só um dado de hora. Agora eu tenho o dado de hora e eu tenho o dado lá da publicação. Isso me remete à informação. Ou seja, a informação, ela é um conjunto de dados um pouco mais completo. Então, eu saio do meu domínio de uma determinada hora para algo que aconteceu naquela hora. Então, agora eu tenho, além do dado cru, eu tenho uma informação, né? Eu tenho uma determinada publicação que saiu em determinado horário. E o conhecimento, que é a informação refinada por meio de análise de tal forma que foi assimilado, testado ou validado. Ou seja, para eu chegar no conhecimento, eu preciso pegar um conjunto de informações e verificar se aquelas informações elas são condizentes, se essas informações têm sentido, se elas têm conexão, se elas têm nexo, e a partir disso eu passo a traçar um conhecimento, e esse conhecimento então vai ser útil para minha comunicação, para minha tomada de decisão, para vender insumos, para produzir conhecimento, enfim, para uma série de coisas, tá? Que são baseadas em quê, então? Num conjunto de dados. Então, tudo começou num conjunto de dados e acabou no conhecimento. E aí, essas fontes de dados, elas são importantes também nós considerarmos. Por quê? Se a minha informação, se o meu dado, ele for um dado tendencioso ou qualquer coisa do tipo, ele vai fazer com que o meu conhecimento seja gerado de forma errônea. Então, as minhas fontes de informação, elas precisam de credibilidade. Então, o que que é essa credibilidade? Qual o histórico da fonte? É uma fonte confiável, né, crível? Se ela fornece dados, informações ou conhecimento? Se aquela fonte, né, ela está dizendo o que eu quero ouvir, ou ela está fazendo com que eu escute, né, algo
mais direcionado, ou se ela fornece, de fato, uma informação que ela não foi editada, ou seja, é aquela informação mesmo de uma verdade. Então, veja que a credibilidade é muito importante dentro desse domínio de tomada de decisão. Ou seja, não é pegar a informação que me convém, mas é pegar a informação que reflete todo o cenário que eu estou analisando. E um outro ponto é relacionado à confiança. Então, a informação é fornecida para o benefício da fonte ou para o benefício de terceiros. Então, essa minha informação, essa confiança que eu tenho na minha informação, ela tem que ser de tal forma que eu pego um conjunto de dados, eu faço todo o tratamento, eu tenho o meu conhecimento, então, gerado ali, e esse conhecimento, ele é independente do que eu esperava, ele é independente de quem está sendo beneficiado ou quem eu poderia beneficiar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de manipulação sobre isso. Então, eu consigo fazer com que todo o meu estudo, todo o meu levantamento de informações, de dados e tudo mais, ele seja válido, sem que ele seja tendencioso. Então, aqui, a palavra-chave dentro de credibilidade e de confiança é tendência. Ou seja, se o meu dado for tendencioso para A, para B ou para C, esse dado talvez não seja, ou essa informação não seja muito boa, ou ela não seja útil dentro de um conjunto um pouco mais geral. E essas são as referências utilizadas para compor essa aula. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.